Hello everyone, welcome to WhatsApp TV again. Today we will continue with the series about verb to be. Let's go! Então no próximo slide, pessoal, nós começamos aí a explicação da forma interrogativa do verbo to be. Basicamente, para a gente construir a forma interrogativa do verbo to be, né, usando o verbo to be, nós temos que inverter, né, o verbo to be com o pronome pessoal, ou inverter o verbo to be com um nome próprio ou nome comum que esteja sendo utilizado naquele momento, ao invés do pronome pessoal, né? Vamos ver alguns exemplos aí. Então, o primeiro exemplo: Am I a doctor? Eu sou um médico. Are you a student? Você é um aluno ou você é um estudante? Is he my neighbor? Ele é meu vizinho? No caso, se eu quiser substituir por um nome próprio, ao invés de usar o pronome he, eu poderia usar a segunda sentença que está aí do lado. Is Douglas my neighbor? Dá na mesma, tá? Nenhuma inversão do verbo to be com o pronome, na outra inversão do verbo to be com um nome. Depois nós temos Is she at the supermarket? Ela está no supermercado? Is the dog outside? O cão está lá fora? Eu poderia substituir pelo nome do meu cachorro. Is Xingo outside? Depois nós temos Are we friends? Nós somos amigos? O que eu poderia também fazer da seguinte forma: Are Martha and I friends? Ok? Então eu substituo o pronome we por um nome próprio, Martha, e pelo pronome, por outro pronome pessoal, que seria o eu. Já que eu estou falando de mim mesmo, eu não vou usar o meu nome, eu vou usar o pronome, tá? Sempre assim. Martha and I friends. Are Martha and I friends, né? Seguindo, Are you my enemies? Vocês são meus inimigos? E por último, Are they upstairs? Eles estão lá em cima? Are Paul and Richard upstairs? Seria a opção, né? Como eu não estou falando de mim, eu estou falando de terceiras pessoas, tá? No plural, aí sim eu posso usar só nomes. Paul and Richard, no lugar do pronome they. Bom, pessoal, nós aprendemos a fazer as perguntas usando o verbo to be. Mas toda pergunta merece uma resposta e nós temos que aprender então a responder essas perguntas. E é o que nós vamos fazer aqui agora nesse slide. Bom, basicamente existem dois tipos de perguntas e, portanto, existem basicamente dois tipos de respostas, tá? De uma forma bem geral, é isso. O primeiro tipo, que nós não vamos abordar aqui de uma forma mais profunda, eu vou só falar para vocês de uma forma bem superficial para que vocês saibam que exista e saibam a diferença para outro tipo de pergunta e resposta, tá? O primeiro tipo é chamado Information Question, tá? As Information Questions, elas são perguntas de informação, como o próprio nome em inglês diz, e geralmente essas perguntas são construídas com os pronomes interrogativos, tá? Geralmente elas são construídas com os pronomes interrogativos. E os pronomes interrogativos, se vocês não sabem, são who, why, when, where, how e etc. Whose. São as chamadas WH questions, tá?
Enfim, as information questions são geralmente perguntas de informação às quais você não consegue responder com sim ou não. Elas demandam uma informação, tá? Um exemplo de information question: where do you live? How old are you? É outro exemplo, tá? Where do you live é onde você mora, onde você vive. How old are you? Quantos anos você tem? Então você não responde esse tipo de pergunta com sim ou não. Você responde com uma informação. Ela demanda uma informação e é por isso que o nome dela é Information Question. Ok? Bom, mas o que interessa para nós aqui neste momento é o segundo tipo de questão que demanda um segundo tipo de resposta. Esse segundo tipo de questão é chamado de yes/no question, porque esse tipo de questão demanda uma resposta com sim ou não, tá? Por exemplo, usando o verbo to be, tá? Are you a teacher? É uma pergunta que seria: você é um professor? Você não responde esse tipo de questão com uma informação propriamente. Você começa a responder essa questão com um sim ou um não. E depois você complementa, se quiser, com uma informação. Mas de qualquer maneira, esse tipo de questão demanda, logo de início na resposta, um sim ou um não. Desta forma, desta maneira, vem o nome, yes/no question, tá? As yes/no questions, geralmente, tá? Elas são respondidas, elas podem ser respondidas, não são obrigatoriamente respondidas, mas podem ser respondidas e são usualmente respondidas com short answers, ok? As short answers são esse segundo tipo de resposta que geralmente não é utilizada, né, em information questions, porque é uma resposta do tipo, por exemplo, vamos imaginar em primeiro lugar a questão: Are you a teacher? Você é um professor? Você vai responder com sim, eu sou, ou então não, eu não sou. Isso em inglês seria yes, I am, no, I'm not. Essa é a short answer. Short answer, traduzindo para o português, seria algo como resposta curta, tá? Então nós temos aí então o porquê do nome yes/no question e o porquê do nome short answer. As short answers são usadas para responder yes/no questions, não para responder information questions. Que isso fique bem claro, ok? Então no slide aí está explicando isso muito bem para vocês. Yes/no questions são perguntas em inglês para as quais se responde com sim ou não. Nestes casos nós podemos usar respostas curtas, short answers, como demonstrado nos exemplos a seguir. Continuando aí para o próximo slide, note que as respostas dependem de um contexto apropriado, ou seja, no exemplo, Am I a good doctor? Eu sou um bom médico? A pergunta pode estar sendo feita de uma pessoa para ela mesma, pergunta reflexiva, ou de uma pessoa para outra. No primeiro caso, a resposta seria yes, I am, ou no, I am not, porque a pessoa reflexivamente ela estaria perguntando isso para ela mesma, tá? Isso depende de um contexto para ser entendido, ok? Contudo, num segundo caso, num segundo contexto, eu poderia estar perguntando isso para outra pessoa. Lógico, seria uma pergunta sobre mim, mas eu estaria perguntando isso para outra pessoa. No caso, a outra pessoa me responderia, e o correto seria yes, you are, ou no, you are not.
porque a outra pessoa estaria respondendo, tá? Então, existe essa questão do contexto da questão que deve ser levada em conta para que você saiba qual o tipo de pronome a ser utilizado na resposta, ok? Depois, pessoal, nós temos aí seguindo alguns exemplos, tá? Das questões que nós já temos com as suas respectivas short answers possíveis, tá? Que é um sim e um não. Então, por exemplo, se eu faço uma pergunta, por exemplo, usando a segunda pessoa do singular, eu não vou ler todos os exemplos, tá? Vou pegar só dois. A segunda pessoa do singular, por exemplo, você está conversando com outra pessoa. Você vai e pergunta para ela: Are you a student? Você é um aluno? Você é um estudante? Ela vai responder você ou de uma forma ou de outra. Yes, I am. Sim, eu sou. Ou no, I am not. Ou usando a forma contracta. No, I'm not. Não, eu não sou. Então, isso é uma resposta curta, ou seja, short answer. É a resposta mínima possível para que você possa responder a pergunta da outra pessoa, tá? E aí, a partir disso, você pode acrescentar alguma informação, tá? Mas não é obrigatório. Outro exemplo, da primeira pessoa do plural. Are we friends? Nós somos amigos? Primeira situação. Sim. Yes. Yes, we are. Sim, nós somos. Segunda situação. Resposta não. Negativa. No, we are not. Ou, forma contracta, no, we're not. Ou eu poderia inclusive responder no, we aren't. Ok? Não, nós não somos. Eu não preciso falar, por exemplo, na resposta afirmativa, yes, we are friends. Não há necessidade de eu repetir o friends ou o restante dos complementos que existem depois de friends, a começar de friends. Então, pessoal, chegando ao final da série aí, desses vídeos sobre o verbo to be, nós temos algumas tarefas para fixar conhecimento, né? Então, no slide aqui diz: Now, go back to the second slide, interview, and try to do the following tasks. Number 1. Try to identify and locate all contracted forms of the verb to be used during the interview. Number 2. Try to identify and locate all negative sentences using the verb to be. Number 3. Try to identify and locate all interrogative sentences using the verb to be. That's it, people. São 3 tarefas e eu vou deixar aí para vocês. Quem quiser fazer e tiver alguma dúvida, deixe uma questão aí nos comentários, né? Se precisar de alguma ajuda, e na medida do possível eu vou estar respondendo aí a vocês, ok?
That's all for today, people. See you at the next video. Bye.